Capítulo 3. Iniciação à saída da roda de Sansar. Para quem não sabe, da roda de Sansar seria, numa ideia geral, dentro das culturas orientais, essa ideia do ciclo de ficar ali num ciclo reproduzindo os padrões do que estaria no mau karma, de alguma forma, para poder compensar, né? Então você sai da roda e entra no estado de iluminação, de integração. Na palestra anterior, você falou sobre a mala, sobre a mudança da cor das roupas, sobre a troca do nome e as razões para isso. Por que você ordena que a sua própria fotografia seja colocada na mala, especialmente quando você nega ser um guru? Eu nego ser um guru, mas não nego que você seja um discípulo. Ninguém deveria ser guru, mas o discipulado é algo sem o qual nada é possível. Quando o guru não existe, então o discipulado é algo interior, uma disciplina interna. De fato, ambas as palavras vêm da mesma raiz, discípulos, que significa mente preparada para buscar, seguir, aprender, mente aberta e vulnerável. Assim, nego ser um guru, mas não nego que você seja um discípulo. E muito interessante esse conceito, né? Eu vou ler de novo. Quando um guru não existe, então o discipulado é interior, uma disciplina interna. De fato, ambas as palavras vêm da mesma raiz, discípulos, que significa mente preparada para buscar, seguir, aprender, mente aberta, vulnerável. Assim, nego ser um guru, mas não nego que você seja um discípulo. Outro ponto. A mala com a fotografia tem muitas razões ocultas. Primeira, a fotografia não é minha. Se ela fosse minha, eu teria hesitado em colocá-la na mala. Ninguém é suficientemente corajoso para colocar sua própria fotografia nela. Todo mundo pensa em fazer isso, mas ninguém o faz realmente. A fotografia parece ser minha, mas não é. Nenhuma fotografia pode ser realmente minha. Quando uma pessoa conhece a si mesma, sabe algo que não pode ser retratado, descrito, emoldurado. Eu existo como tudo e como um vazio, que não pode ser retratado, que não pode ser fotografado. É por isso que posso colocar a fotografia na mala. Mas 2 ou 3 coisas devem ser compreendidas. Quanto mais você conhece a foto, quanto mais se concentra nela, quanto mais se sintoniza com ela, melhor sente o que eu estou dizendo. Quanto mais você se concentra nela, melhor percebe que não existe nenhuma fotografia. Mas isso é algo que terá de acontecer para que você saiba. Nas meditações da tarde, você fica concentrado em mim por 40 minutos, sem fechar as pálpebras por um único momento. Aqueles que se concentram por 40 minutos ininterruptamente, muitas vezes vêm a saber que eu não estou lá. O lugar onde eu estou torna-se vago, vazio. E a menos que a pessoa conheça isso, não é capaz de se concentrar. Assim, essa fotografia lhe é dada para meditar. Quanto mais você entra em meditação, mais vem a saber que o medalhão está vazio. Quando você se concentra no medalhão, sintoniza-se comigo. E apenas nesse momento, quando não há nenhuma foto, quando você sabe que o medalhão está vazio, que não há ninguém, quando apenas o nada está presente, você pode comunicar-se comigo. É como esvaziar-se. Esta é uma das razões pelas quais eu tenho dado o medalhão a vocês. Outra razão é que você está se desenvolvendo de muitos modos, e quanto mais você progride, quanto mais você prossegue em direção à meditação, mais se torna meditativo, mais se torna sensível e vulnerável a muitas influências diferentes, algumas das quais podem ser-lhe prejudiciais. Normalmente, você não é tão vulnerável, tão sensitivo, porque normalmente você não está tão vivo. Com a meditação penetrando cada vez mais profundamente, você está mais aberta a muitas influências diferentes. Muitas delas podem ser-lhe nocivas e você precisa ser protegido. Essa mala, essa foto, esse medalhão o protegerá. Essa é uma ciência secreta.
Assim, eu só posso indicar algumas coisas. O medalhão com a foto é apenas simbólico, mas até que você se torne tão forte, até que você se torne tão profundamente transformado, que não necessite de nenhuma proteção, ela o auxiliará a continuar lembrando-se de mim. Essa lembrança será um auxílio, uma proteção. Com essa foto, sem o saber, inconscientemente, você se lembrará de mim muitas vezes durante o dia. Eu não posso contar com sua lembrança. É por isso que a foto é necessária. Você pode se esquecer e a brecha poderá ser nociva. Uma vez que eu lhe dei o sannyas, uma vez que eu me tornei sua testemunha, uma vez que eu iniciei, eu me tornei responsável por você de muitos modos. De certa maneira, você se entregou a mim. Preciso olhar por você. Você não pode estar comigo sempre, mas eu posso estar sempre com você. Assim, o medalhão é feito para você lembrar-se de mim, sem o saber. Os outros o farão lembrar-se de mim. Quando virem a foto, perguntarão primeiro sobre ela. E no momento em que você se lembrar de mim, mesmo sem saber, eu estarei presente. Mas isso você virá a saber aos poucos. Existem muitas razões, mas não falei sobre elas. Essas já são suficientes. As outras razões serão reveladas pouco a pouco. É melhor que elas não sejam reveladas agora. Existem coisas sobre as quais não se deve falar, porque quando se fala sobre elas, tornam-se superficiais. Existem coisas que devem permanecer ocultas, secretas. Elas só podem agir em segredo. Do contrário, não funcionam. São exatamente como as raízes de uma árvore. As raízes devem permanecer no subsolo, no escuro, desconhecidas para a árvore. Só assim elas funcionam. Desse modo, há coisas ocultas que devem permanecer inconscientes, subterrâneas. Você não deve conhecê-las. Só assim elas são eficazes. Do contrário, não funcionam. As raízes não devem ser conhecidas, devem permanecer ocultas. Portanto, há muitas coisas que você pode perguntar, mas eu não responderei. Ou responderei até o limite aonde o que está oculto não seja descoberto. O oculto deve permanecer oculto. Você virá a conhecê-lo, mas apenas pela experiência. Após 3 meses, você não será capaz de permanecer nem por um momento sem amá-la. Você sentirá a diferença, mas esse conhecimento será seu. Ele é tão grande que você não pode continuar sem senti-lo. E pouco a pouco, com a experiência crescendo mais profunda e ricamente, você sentirá que a foto não está mais lá de modo algum. Com o aprofundamento da sua consciência, o medalhão tornar-se-á vazio. Todas as outras pessoas verão a foto, mas você não. Quando isso acontecer, então você poderá comunicar-se comigo diretamente e imediatamente, sem qualquer intermediário. Estou tentando me comunicar de muitos modos, sem qualquer intermediário, porque existem coisas que não podem ser transmitidas através de intermediários. Assim, tenho de criar estratagemas. Esse sannyas também é um estratagema. Essa iniciação também é um truque. Aqueles que são iniciados logo se tornam capazes de conhecer coisas que não podem ser contadas para os outros. Muitos segredos, chaves, que nenhuma pessoa pode entender normalmente, a menos que tenha sido amadurecida e preparada através de um treinamento oculto. Esse é apenas o início. Muito virá. Se eu sentir que você está receptivo, então muito se seguirá. Se eu sentir que você não está receptivo, o começo será o fim. Você ganhará muito, mesmo através do início, mas não tudo. Assim, de muitos modos, tentarei conhecer a sua receptividade. Se alguém vem a mim e recebe o sannyas, eu lhe dou a mala com uma foto. É previsível que a pessoa pergunte: por que vou usar essa fotografia sua? Essa pergunta é muito previsível, mas se a pessoa não perguntar, se ela simplesmente receber a mala e não perguntar nada, se ela não for curiosa, então terá um entendimento mais profundo de si mesma. O que não pode ser questionado poderá ser confiado a ela. Existem coisas que não podem ser confiadas
se forem questionadas, porque não são passíveis de provas, não são passíveis de racionalizações. Não podem existir respostas para algumas perguntas. Elas são afirmações destituídas de conhecimento, sem nenhuma prova, sem nenhum critério. Assim, se alguém vem a mim e eu lhe dou algo que a mente comum está propensa a questionar, e mesmo assim essa pessoa não pergunta, está provando que é capaz de receber coisas mais profundas, coisas que não podem ser questionadas. E quanto você está acorrentado à parte racionalizadora da mente, precisa ser conhecido. O quanto você está acorrentado à parte racionalizadora da mente precisa ser conhecido. Tenho de conhecê-lo, porque quanto mais você estiver acorrentado à razão, menos será capaz de conhecer o mais profundo. A razão é a parte mais superficial do seu ser, o mais superficial, embora digam que é a parte mais profunda. Justamente a mais superficial é tida como a mais profunda. A razão é a parte mais superficial do seu ser. Ela tem algo a fazer, tem algumas utilidades, mas apenas isso. Se você pensar que ela é um veículo para movê-lo rumo ao desconhecido, então nunca será capaz de conhecer o que é realmente valioso. Uso muitos estratagemas para conhecê-lo. Cada coisa que faço tem muitas razões. Por exemplo, veja o caso de alguém que resiste. 15 dias atrás, alguém me escreveu uma carta dizendo: quero ser iniciado por você, mas não posso aceitá-lo como meu guru. Eu não sou guru de ninguém. Eu mesmo nunca declarei ser um guru. Mas para esse homem, afirmarei que sou um guru. Para esse homem, não posso dizer: aceito que você não pense em mim como seu guru. Não posso dizer isso para esse homem. Ele demonstrou claramente a sua incapacidade. Se você não é um discípulo, tenho de ser um guru. Mas se você é um discípulo, então não preciso ser um guru. Não há necessidade. Se você insiste em sua egoísta não entrega, tenho de insistir em muitas coisas para destruir seu ego. Tenho de usar muitos truques para acabar com o seu ego. Se você não tem ego, então não uso nenhum truque. Assim, o problema torna-se mais enigmático. Para aquele que está pronto para ser um discípulo, direi: não sou seu guru. Basta que você seja um discípulo. Mas para alguém que diz: não posso acreditar em você e não aceito como um guru, eu insistirei. Se não insistir, esse homem não poderá ser iniciado. Ele está vindo com uma condição e você não pode ser iniciado com condições. Iniciação significa estar pronto para render-se, pronto para confiar. Se você não está pronto, não precisa ser iniciado. Isso não é nada. Essa mala não é nada. Essa roupa não é nada. É apenas a entrada. A partir desse momento, os caminhos serão mais escuros. Existirão coisas que você nunca imaginou. Você terá de confiar. Do contrário, não poderá progredir um único passo. Assim, é melhor conhecer logo na entrada que você é incapaz de confiar, que qualquer esforço para dirigi-lo mais adiante será desnecessário e fútil. Religião é basicamente não acreditar sem desacreditar. Religião é confiança, do religare, espiritualidade. Sempre que alguma coisa desconhecida tem de ser enfrentada, não existe nenhum outro meio. A menos que você confie, não pode mover-se para o desconhecido. Pode apenas confiar e dar o salto. A mala ajudará a criar essa confiança também. Quando digo que se você meditar sobre essa foto, ela estará ausente, não tome isso como verdade. Tente e isso acontecerá. Quando digo que na hora em que a foto estiver ausente, você poderá comunicar-se comigo, não aceite isso de boa fé. Tente. Receba isso como hipótese. Experimente. No momento em que a foto estiver ausente e você puder comunicar-se comigo, estará pronto para as coisas que necessitam de sua confiança. E então poderá dar passos para além com uma mente mais confiante.
Quanto mais civilização progride, mais ego se cristaliza. O ego é a única barreira, e agora ele é a maior barreira. Ele não foi sempre assim. Sariputra veio a Buda. Ele foi um dos homens mais cultos do seu tempo. Ele questionou muito, fez muitas perguntas. Após muito discutir, ele foi iniciado. A partir desse momento, esteve com o Buda continuamente por 30 anos, mas nunca mais perguntou nada. E alguém lhe perguntou: Sariputra, você é um homem muito culto. O povo diz que você sabe até mais do que Buda. Abre parênteses, no que diz respeito a informações, ele foi um Mahapandit, um grande erudito. Fecha parênteses. Quando você veio, discutiu coisas muito profundas, questionou muitas coisas. Nós ficamos muito felizes de que alguém tivesse vindo questionar Buda desse modo, porque assim pudemos ficar sabendo de muitas coisas que poderiam ter permanecido desconhecidas. Através de suas perguntas, nós pudemos conhecer algo. Por que você se tornou tão silencioso agora? Sariputra disse: no momento em que eu estava pronto para ser iniciado, parei com minhas perguntas. Agora, perguntar é absurdo. Já perguntei tudo antes de começar a confiar. Agora minha mente está assentada. Algumas vezes Buda dizia coisas totalmente absurdas, só para verificar se Sariputra o questionaria. Ele dizia coisas tão absurdas que alguém poderia perguntar: o que você está dizendo? Mas Sariputra permanecia silencioso. Buda disse a Sariputra: onde quer que você esteja, apresente seus cumprimentos na direção em que eu estiver, aonde quer que você esteja. Por onde quer que estivesse vagando, Sariputra sempre apresentava seus cumprimentos na direção onde Buda estava residindo. Após a morte de Buda, Sariputra iluminou-se. Alguém lhe disse: você tornou-se acordado. Agora não precisa apresentar cumprimentos a ninguém. Você mesmo já é um Buda. E Sariputra disse: antes eu não podia apresentar meus cumprimentos, porque não estava acordado e o ego estava presente. Agora não devo apresentá-los porque me tornei acordado. Então, quando apresentarei meus cumprimentos? Antes, não era possível apresentá-los. Mesmo quando fazia, era com grande dificuldade. O cumprimento apresentado com dificuldade não é um cumprimento. Eu não podia fazê-lo por causa do ego. E agora você me diz que não devo apresentar meus cumprimentos porque estou acordado. Então, quando os apresentarei? Sariputra continuou: Buda não precisa deles. Mas agora é o momento. Antes era impossível. Mas aqueles eram tempos em que confiar era fácil. Agora confiar tornou-se difícil. É por isso que a religião tornou-se impossível. Não foi agora confiar tornou-se quase impossível. É por isso que a religião tornou-se quase impossível. A religião está fadada a ser irracional e contraditória. Para saltar no desconhecido, é preciso ser irracional. É um salto do racional para o irracional. Pouco a pouco terei de torná-lo pronto e preparado. Aos poucos eu o tornarei pronto para entrar no irracional. Quando respondo às suas perguntas, isso não acontece para persuadir a sua razão, mas para destruí-la. Atentem aqui para o fato, ele usou o termo irracional. Só que o termo irracional aqui, ele tem uma conotação diferente de quando ele usou o termo irracional lá atrás, quando ele estava tratando das questões de Darwin, por exemplo. Ele não está querendo dizer a mesma coisa, e atentem para essa questão. Se pareço racional algumas vezes, isso é apenas um início. É como eu começo a trabalhar com a sua mente. Se você sentir que sou racional, sua mente estará em sintonia. E no momento em que eu vir que a sua mente está harmônica, eu o empurrarei para o irracional. Não há outro jeito, exceto empurrá-lo para o irracional. Quanto mais você estiver pronto, mais eu o empurrarei para o que parece insano aos olhos dos outros.
No momento em que eu vir que você está pronto para ser insano, quando você não estiver com medo dos olhos e da opinião dos outros, quando não estiver com medo nem da sua própria irracionalidade, apenas então as chaves mais profundas poderão ser transmitidas a você. Antes não. Do contrário, você jogará as chaves fora, não será capaz de apreciá-las, não será capaz nem de compreendê-las, de ver que são chaves. Assim, pouco a pouco, todos aqueles que foram iniciados no sannyas terão de estar preparados para entrar no irracional. A existência é bem assim, ela não responde a perguntas, a vida é assim. Não dá explicações, ela é. Todas as nossas perguntas e todas as nossas respostas são apenas decepções ou auxílios até um dado momento do caminho. Até mesmo as respostas científicas são decepções porque nunca respondem realmente. Ou até auxílio a um dado momento do caminho, onde se façam novas descobertas. Apenas empurram a pergunta um passo atrás. Elas continuam empurrando a pergunta mais e mais para trás, até que você fique cansado e pare de perguntar. Nenhuma pergunta é respondível através de respostas. Através de um salto existencial, qualquer pergunta é respondida, mas não pelo intelecto. Se você perguntar a um cientista por que o oxigênio e o hidrogênio combinado formam a água, ele dirá que isso simplesmente acontece, é assim. Nós só podemos dizer isso, que acontece. Mas por que isso acontece? Ninguém pergunta a um cientista por que o oxigênio e o hidrogênio formam água e o hélio com o oxigênio não podem fazer. Não há nenhuma resposta. O cientista dirá: nós só podemos dizer como acontece, não o porquê. Mas em religião, espiritualidade, nós sempre perguntamos o porquê. Em religião, nós sempre perguntamos o porquê. Até a ciência, a qual se declara racional, não se pode perguntar o porquê. No entanto, a religião, que nunca se declarou racional, estamos sempre perguntando o porquê. Você me pergunta, por que essa mala, por que essa foto? E eu lhe digo, use-a desse modo e isso acontecerá. Minha resposta é a mais científica possível. Se você perguntar por quê, até a ciência que se declara racional não poderá responder. A religião nunca se declarou racional. Sua única declaração é de que é irracional. Use a mala desse modo, medite com a fotografia. Então a foto não estará presente. Isso acontece. A foto ausente torna-se uma porta e por essa porta você pode comunicar-se comigo. Isso acontece assim. Após meditar, tire a mala e sinta. Depois, põe a mala e sinta. Você sentirá a diferença. Sem a mala, sentir-se-á totalmente desprotegido, à mercê de uma força que pode ser nociva. Com a mala, sentir-se-á protegido. Estará mais confiante, mais seguro. Nada do exterior poderá perturbá-lo. Isso é o que acontece. Se você experimentar, ficará sabendo. Mas por que isso acontece? Não pode ser respondido cientificamente. E a partir de um ponto de vista religioso, não existe nenhuma pergunta para ser respondida, porque a religião nunca reivindica. Muitos rituais religiosos tornaram-se irrelevantes. Com o passar do tempo, um ritual muito significativo pode tornar-se sem sentido, porque certas chaves são perdidas e ninguém pode dizer por que o ritual existe. Assim, ele torna-se apenas um ritual morto. Se você não pode fazer nada com ele, você pode representá-lo, mas a chave está perdida. Por exemplo, você pode continuar usando a mala, mas se não souber que a fotografia é um instrumento para algum tipo de comunicação, ela será um peso morto. A chave estará perdida. A mala pode estar com você, mas a chave estará perdida. Um dia você terá de jogar a mala fora porque ela será inútil. A mala é um estratagema para a meditação. Ela é uma chave. A meditação da noite, na qual você olha intensamente para mim, por 40 minutos sem piscar, é a chave. E aquele pode entrar profundamente na meditação noturna, passa a conhecer o segredo oculto dentro do medalhão. Mas isso só acontecerá pela experiência.
Posso auxiliá-lo apenas pela experiência, mas a menos que ela aconteça, você não saberá. Isso pode acontecer. É tão fácil, não é difícil de modo algum. Enquanto estiver vivo, será fácil, mas quando eu já não estiver, talvez difícil. Todas as estátuas religiosas que existiram na Terra foram usadas como estratagemas, mas agora não tem sentido nenhum. Buda declarou que sua estátua não deveria ser feita, mas o trabalho interior que pode acontecer com uma estátua ainda precisava ser feito. A estátua em si não tem significado. O importante é o trabalho que pode ser realizado através dela. Aqueles que seguem Mahavir podem comunicar-se com ele através de sua estátua, mesmo hoje em dia. Mas o que dizer sobre os discípulos de Buda? É por isso que a árvore Bodhi tornou-se tão importante. Ela era usada no lugar da estátua de Buda. Durante 500 anos após Buda, não houve nenhuma estátua dele. Nos templos budistas, apenas uma pintura da árvore Bodhi e 2 marcas de pés simbólicas foram guardadas. Mas isso era suficiente. A árvore que existe em Bodh Gaya é uma continuação da árvore original, e aqueles que conhecem a chave podem comunicar-se com Buda ainda hoje, através da árvore Bodhi de Bodh Gaya. Não é à toa que monges de todo o mundo vão a Bodh Gaya. Eles devem saber da chave, ou então estão indo lá apenas por um ritual. Existem chaves, determinados mantras cantados de um determinado modo, pronunciados de um tal jeito, enfatizados de um certo modo, com uma determinada frequência, a fim de que uma onda seja criada. Assim, a árvore Bodhi não é apenas uma árvore Bodhi, ela tornou-se uma passagem, ela abre uma porta. Então, 25 séculos desaparecem sem intervalo de tempo. Você fica face a face com Buda, mas as chaves são sempre perdidas. Desse modo, apenas isto pode ser dito. Use o medalhão e você conhecerá muito. Tudo o que eu disse e mais ainda será conhecido. O que eu não disse também será conhecido. O que significa ser um buscador espiritual? Em primeiro lugar, significa 2 coisas. 1. Que a vida tal como é conhecida exteriormente não é completa. A vida tal como é conhecida de fora não tem sentido. No momento em que alguém se torna alerta para o fato de que toda essa vida é uma coisa sem sentido, a busca se inicia. Essa é a parte negativa, mas a não ser que essa parte negativa esteja presente, a positiva não pode vir. A busca espiritual significa, em primeiro lugar, um sentimento negativo, um sentimento de que a vida, tal como ela é, não tem sentido nenhum. Todo o processo acaba na morte, pó sobre pó. Nada permanece conclusivo em si mesmo. Você passa pela vida em tal agonia, em tamanho inferno, e nada conclusivo é alcançado. Esse é o lado negativo da busca espiritual. A própria vida o auxilia a chegar a ele. Esse lado, essa negatividade, angústia, frustração, é a parte que o mundo está fazendo. Quando você se torna realmente alerta para o fato da insignificância da vida tal como é vivida, sua busca comumente começa. Porque você não pode ficar tranquilo com uma vida sem sentido. Com uma vida sem sentido, um abismo é criado entre você e tudo o que a vida é. Uma brecha intransponível cresce, tornando-se mais e mais larga. Você se sente desamparado. Então a busca por alguma coisa significativa, feliz realmente, livre, é iniciada. Essa é a segunda parte, a parte positiva. A busca espiritual significa chegar a um acordo com a realidade atual, não com uma projeção sonhadora. Toda a nossa vida é apenas uma projeção, sonhos projetados. Ela não existe para conhecer o que é, existe para se obter o que é desejado.
Você pode tomar a palavra desejo como um símbolo do que nós chamamos de vida. A vida é uma projeção dos desejos. Você não está à procura do que é, está à procura do que é desejado. Você continua desejando e a vida continua sendo frustrante porque ela é como é. Ela não pode ser como você quer. Você fica desiludido. Não porque a realidade seja antagônica a você, mas sim porque você não está em sintonia com a realidade, apenas com seus sonhos. Seus sonhos têm uma desilusão que o arruinam. Enquanto você está sonhando, tudo está certo, mas quando qualquer sonho é alcançado, tudo se torna desilusão. Busca espiritual significa conhecer essa parte negativa. Esse desejar é a raiz causal da frustração. Desejar nesse contexto qual está sendo abordado. Desejar é criar um inferno por livre e espontânea vontade. Desejar é estar no mundo. Ser mundano é desejar e continuar desejando, sem nunca tornar-se alerta de que cada desejo não dá em nada além de frustrações. Uma vez que você se torna alerta para isso, então não mais deseja. O seu único desejo é conhecer o que realmente é, o que é o ser. Nesse momento você decide, não continuarei projetando a mim mesmo, conhecerei o que é, não porque devo ser deste modo, e a realidade deva ser daquele outro modo, mas apenas por isto, quero conhecer a realidade, seja ela qual for, nua, como ela é, não projetarei, não entrarei nisso, quero encontrar a vida como ela é. Positivamente, busca espiritual significa encontrar a existência tal como ela é, sem qualquer desejo. No momento em que não houver nenhum desejo, o mecanismo de projeção não estará mais funcionando. Então você poderá ver o que é. Uma vez conhecido este o que é, aquele que é lhe dará tudo. O desejo sempre promete e nunca dá. Os desejos sempre prometem felicidade, êxtase, mas isso nunca vem. Cada desejo dá em troca apenas mais desejos. Cada desejo cria em seu lugar apenas desejos ainda maiores e frustrantes. Uma mente não desejosa é aquela que está engajada na busca espiritual. Um buscador espiritual é aquele que está completamente alerta para o absurdo do desejo e está pronto para conhecer o que é. Quando a pessoa está pronta para conhecer o que é, a realidade aparece por todos os cantos, por todos os lados. Mas você nunca está presente. Você está em seus desejos, no futuro. A realidade está no presente, sempre no presente, aqui e agora. Mas você nunca está no presente, está sempre no futuro, nos desejos, nos sonhos. Você está adormecido nos seus sonhos, nos seus desejos. E a realidade está aqui e agora. Quando esse sonho for interrompido e você estiver acordado para a realidade que está aqui e agora no presente, haverá um renascimento. Você chegará ao êxtase, à satisfação, a tudo que sempre foi desejado e nunca alcançado. A busca espiritual deve estar aqui e agora. É possível estar aqui e agora apenas quando não há nenhuma mente desejando. Do contrário, a mente desejosa ou projetista cria uma oscilação, exatamente como um pêndulo. A mente vai para as memórias passadas ou para os desejos e sonhos futuros, mas nunca está aqui e agora. Ela sempre perde o ponto do aqui e agora. Vai de um extremo ao outro, para o passado ou para o futuro, e você perde a realidade entre os dois pontos. A realidade está aqui e agora. Nunca está no passado e nem no futuro. Está sempre no presente. Agora é o único momento. Agora é o único tempo. Ele nunca passa. Agora é eterno. Está sempre aqui. Mas nós nunca estamos aqui. Ser um buscador espiritual significa estar aqui. Você pode chamar esse estado de meditação, de yoga, de oração, mas seja qual for o nome dado, isso não faz diferença. A mente não deve existir. A mente existe apenas quando há passado ou futuro. Do contrário, não há nenhuma mente. Ontem eu estava falando com alguém. Estava lhe dizendo que é impossível pensar no presente. O momento em que a pessoa pensa já se tornou passado.
Assim, a mente não pode existir no presente. Existe apenas nas memórias do passado e nas projeções do futuro. Nunca está em contato com o presente. Não pode estar, é impossível. Assim, se não houver pensamentos, não haverá mente. Esse estado de não mente é meditação. Então você está aqui e agora. Você explode na realidade e a realidade explode em você. Busca espiritual não é chegar a moksha, a salvação. Isso também é um desejo, e até mais cobiçoso do que o desejo por prestígio, por poder ou por riqueza. O desejo de chegar a moksha é até mais cobiçoso porque vai além da morte. A busca espiritual não é a busca de Deus, porque isso também é cobiça. Se você está buscando Deus, então sua mente está outra vez cobiçando. Você está buscando Deus por algum motivo. Por mais profundo e desconhecido que ele seja a você, por mais inconsciente que você seja a respeito dele, o motivo para estar buscando Deus sempre existe. Não quero dizer com isso que quando a busca espiritual chega a uma realização, não há nenhum Deus. Não estou dizendo que quando a meditação acontece e a mente não está, moksha não acontece. Moksha está presente. Você é libertado. Mas isso não é um desejo. É uma consequência do conhecimento da realidade tal como ela é. Deus está presente, mas não por causa do seu desejo. Ele é realidade. Assim, quando você conhece a realidade, conhece o divino. A realidade é divina. A busca espiritual não é a busca de Deus ou de moksha ou da felicidade, porque sempre que há desejo, há novamente projeções para o futuro. A busca espiritual é um desencadeamento pelo futuro, é um desencantamento pelo futuro e uma permanência no presente. É estar pronto para encarar seja lá o que for que vem aqui e agora. O divino explode, a liberdade vem. Mas esses não são seus objetivos, são consequências que seguem de perto a realização da verdade. Primeiro, esteja alerta para todo o processo da vida e suas frustrações. Nenhuma única ilusão deve estar presente, do contrário, você estará acorrentado a ela. Entre profundamente em cada experiência de vida, não fuja delas, conheça-as profundamente, para que possa conhecer o seu desencantamento. Não fuja, não renuncie. Só então essa parte negativa poderá ser completada e você saltará no aqui e agora. Se você tornar-se consciente de que o futuro é a raiz causal de todo o absurdo criado pela mente humana, então terá dado o passo fundamental. Você terá feito o percurso, estará pronto para conscientizar-se do que é. Na primeira parte, na parte negativa, a vida auxilia muito. Assim, move-se profundamente em cada experiência, em cada desejo, conheça-os completamente, nunca renuncie prematuramente. Isso acontece. Muitas vezes você não está realmente frustrado com a vida, mas começa a cobiçar as promessas religiosas. Ainda não sabe que a vida é divina, mas encanta-se pelos céus religiosos. Então, tudo se torna difícil, por você não ter vindo através da primeira parte. A segunda torna-se muito difícil. Entre primeiramente na parte negativa, e a segunda fase será fácil. A segunda é difícil apenas quando a primeira não foi completamente percorrida. Nesse caso, você pergunta como meditar, diz que a mente continua funcionando, que o processo do pensamento é contínuo, os pensamentos não podem ser parados, como pará-los? Se o desejo ainda existe, continua criando pensamentos. A primeira parte não foi completada. Um buscador espiritual maduro é aquele que entrou na vida sem qualquer medo e conheceu todos os ângulos e recantos. Conheceu tanto que nada permaneceu desconhecido. Agora, meditar é fácil, porque não há ninguém para criar pensamentos. Não há ninguém para criar desejos. É só gritar "Ru!" e você já entra no presente.
Qualquer truque simples o faz parar. O bastão do mestre Zen está à sua frente. O bastão é levantado e você já está no presente. Até mesmo um simples truque pode auxiliá-lo se a primeira parte tiver sido completada. Um dia, o monge Zen, Rinzai, estava falando num templo. Começou um sermão, mas ninguém o estava perturbando. Rinzai parou e perguntou: "O que está acontecendo?" O homem levantou-se e disse: "O que é alma?" Rinzai pegou o bastão em suas mãos e pediu a uma outra pessoa para abrir caminho para ele. O homem começou a tremer. Nunca pensou que essa pudesse ser a resposta. Rinzai foi até ele, pegou seu pescoço com ambas as mãos e começou a pressionar. Então perguntou ao homem, continuando a pressionar: "Quem é você? Feche seus olhos." O homem fechou os olhos. Rinzai continuou perguntando: "Quem é você?" O homem abriu os olhos, riu e inclinou-se diante de Rinzai. E ele disse: "Você respondeu a pergunta: o que é a alma?" Um truque tão simples, mas o homem estava preparado. Alguém perguntou a Rinzai: "Você faria a mesma coisa se fosse outra pessoa que tivesse perguntado?" E Rinzai respondeu: o homem estava pronto. Não estava perguntando apenas por perguntar, ele estava pronto. A primeira parte havia sido completada. Ele estava realmente perguntando. Era uma questão de vida ou morte. Ele perguntou o que é a alma. A primeira parte havia sido cumprida inteiramente. Ele estava completamente desiludido em relação à vida. E estava perguntando o que é a alma. Porque esta vida demonstrou ser morte para ele. Naquele momento ele estava perguntando o que é a vida. Nenhuma resposta teria sido significativa. Eu auxiliei apenas a deter-se no presente. É claro que quando alguém pressiona o seu pescoço, quando alguém está a ponto de matá-lo, você não pode estar no futuro, não pode estar no passado, está aqui e agora. Se você não estiver no momento, isso será perigoso. Se num momento desses você puder dizer a um homem: aprofunde-se no interior, conheça quem você é, o homem será transformado, poderá entrar em samadhi. Se você puder parar completamente, estar presente no momento, se puder estar no presente, mesmo por um único momento, conhecerá a realidade, a encontrará e nunca mais será capaz de esquecê-la. Sentimento espiritual é conhecer o que é. O que é tudo isto? Isto que está acontecendo neste momento. O que é tudo isto? Meu falar, seu ouvir, todas as coisas. O que é isto? Pare, esteja nisto profundamente. Deixe que tudo chegue a você e permita-se estar aberto. Então há um encontro. Esse encontro é a busca. Esse encontro é toda a busca. É o que nós chamamos de yoga. Yoga significa encontro. A própria palavra yoga significa encontrar-se, unir-se novamente, tornar-se um outra vez. As pessoas chamadas de buscadores espirituais não estão buscando qualquer espiritualidade, estão apenas projetando seus desejos em uma nova dimensão. Mas nenhum desejo pode ser projetado na dimensão espiritual, porque a dimensão espiritual está aberta apenas àqueles que não estão desejando. Aqueles que desejam continuam criando apenas novas ilusões, novos sonhos. Primeiro, compreenda que o desejo continua sempre, sem nunca chegar a lugar nenhum. Então fique parado e conheça o que é o desejo, o que o desejo é. Tudo está aberto. São os nossos desejos que nos fecham. Toda a existência está aberta. Todas as portas estão abertas. Mas nós estamos correndo a uma tal velocidade que não podemos ver. E quanto mais frustrados nos tornamos, mais aumentamos a velocidade. A mente diz que você não está correndo o suficiente, que é por isso que não está alcançando nada.
A mente não diz que você não está alcançando porque está correndo. Como ela pode dizer isso? É ilógico. A mente diz que você não está alcançando nada porque não está correndo o suficiente. Assim, corra mais rápido. E aqueles que estão correndo mais depressa dizem a mesma coisa. Corra mais depressa. E os que estão correndo mais estão chegando. Ninguém está chegando. Mas existe sempre alguém à sua frente e alguém às suas costas. Você está na frente de alguém, mas outro alguém está à sua frente. Por quê? Porque o desejo corre em círculo. Nós estamos correndo em círculo. Assim, se você correr muito depressa, até a pessoa que estava atrás pode ficar na sua frente. Porque estamos correndo em círculo. Há sempre alguém à sua frente. Há o sentimento de que você não está correndo o suficiente. Esse outro alguém está ganhando e você está perdendo. Uma comparação, uma visão errônea. Na Índia temos conhecido muitas verdades. Chamamos este mundo de Sansar. Sansar significa a roda. Não é só você que está correndo, a roda também está. Ela não é um círculo fixo. Mesmo que você fique parado, a roda continuará. Assim, parar de correr apenas não resolve. É preciso sair da roda. Esse passo para fora da roda é o sannyas. Parar não é suficiente. É preciso sair completamente da roda. Porque mesmo que você não esteja correndo, a roda continua em sua rotação. E a roda é tão forte, tem tanta força, que você continua se movendo mesmo que esteja parado. Sannyas significa sair da roda. Não apenas parar de correr, mas sair da roda. Não fique nela de modo algum. Saia completamente. Seja uma testemunha. Só então saberá do que essa roda é feita e por que ela continua girando, mesmo quando você não está correndo. A roda é criada pelos infinitos desejos, por todos os desejos que já existiram, por todos os desejos de todas as pessoas, de todos os seres que já existiram. Você morrerá, mas seus desejos continuarão ondulações, vibrações em uma nova esfera. É exatamente como as palavras que eu falei. Você pode não estar aqui, mas essas palavras, esses sons, continuarão vibrando infinitamente. Tudo o que você desejar, se for satisfeito ou não, isso não importa. No momento em que o desejo entra em sua mente, em seu coração, cria ondas, ondulações, elas continuam para sempre. Essa roda, esse sansar, consiste em todos os desejos que já existiram, em todos os desejos que estão na existência. Ela é uma força tão grande de tudo o que morreu e de tudo que está vivo, que você não pode parar. A força o impulsiona e você tem de correr. É exatamente como estar em meio a uma multidão. Quando toda a multidão está correndo, você não pode parar, você é impulsionado a correr. Você só está a salvo se estiver correndo. Se você não correr, será morto. Sua energia não é necessária para correr. Mesmo que você não faça qualquer esforço, a multidão empurrará. Assim é o círculo dos desejos. Você deve ter visto o quadro tibetano da roda. O círculo inteiro dos desejos é maravilhosamente descrito. Sair da roda é sannyas. Você simplesmente sai da multidão, apeia. Senta-se à margem da estrada e diz adeus. Só então você conhece o fenômeno, o que é a roda. Você sabe que as pessoas estão correndo em círculo. Elas passarão diante de você muitas vezes e você saberá que isso é um círculo. Um Buda, um Mahavir pode chamar esse mundo de sansar, de roda, porque eles souberam ao sair que era um círculo. Você não está correndo em linha reta, é um círculo. Você está repetindo os mesmos desejos, os mesmos dias, as mesmas noites, as mesmas desilusões continuam em um redemoinho de vento, empurrando para trás, puxando para frente. Você continua. Sannyas significa pôr-se de lado, sair da roda, e você sai da roda. Essa é a segunda parte do sannyas. O sannyas tem duas partes. A primeira parte é conhecer a frustração, conhecer a angústia. Esse é um milagre.
Quando você sabe que o mundo tem angústia, frustração, não fica mais frustrado do modo algum. A frustração só vem porque você pensa que o mundo não é frustrante. A angústia vem porque você tem a esperança, mesmo quando sabe que não há esperança alguma. Essa esperança é absurda. Quando você sabe disso, não se sente desesperançoso de modo algum. Não tem nenhuma necessidade de sentir assim. Não há nada sobre o que sentir desesperança. Não há nenhuma desesperança. Não há nenhuma esperança. É por isso que o budismo não pode ser compreendido. A mente ocidental pôde interpretar isso apenas como pessimismo. É uma ilusão natural. O budismo não é pessimista. Mas para a mente ocidental, ou para alguns, parece pessimista, porque ele disse que o mundo é frustrante, que o mundo é dukkha, miséria. Isso pareceria fazer de você um pessimista, mas esse não é o caso. A Terra não conheceu tanta felicidade e nem uma pessoa tão alegre quanto o Buda. Ou conheceu bem poucas pessoas assim. Buda não era pessimista de modo algum. Então qual é o segredo? O segredo é este. Se você souber que o mundo é dukkha, então não se espantará nada, exceto dukkha. As expectativas só criam pessimismo. Quando você sabe disso, não tem nenhuma expectativa. Sabe que dukkha é a realidade, então não tem necessidade de estar na miséria. Uma vez que a vida é conhecida como miserável, você nunca está na miséria, está fora dela. Assim, um sannyasin não é alguém frustrado, mas alguém que conheceu o mundo como frustrante. Ele não fica frustrado, permanece tranquilo. Não há nada para frustrá-lo. Tudo o que acontece, ele sabe que é assim. Mesmo a morte não é uma angústia para ele, porque a morte é uma certeza. Quando você conhece a natureza dessa roda giratória, desse mundo, disso que é chamado de vida, desse círculo vicioso repetitivo, torna-se uma pessoa silenciosa e feliz. A partir desse momento, não espera nada. Assim, não há nenhuma frustração. Você não tem esperança, portanto, não tem nenhum sentimento de desespero. Fica tranquilo e sereno. Quanto mais você está no momento, menor é a oscilação, mais você está centrado. Este exato momento, aqui e agora, é tudo o que existe. Para ser conhecido e realizado, moksha, Deus, realidade, neste exato momento. Assim, de certo modo, a busca espiritual não existe por algum motivo. Ela não tem qualquer meta. Existe para se conhecer o que é. E o conhecer vem quando você está no momento. Estar no momento é a porta secreta. Ou você pode dizer o segredo aberto. Estar no momento é a abertura secreta. E aqui, página 66.